Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com todos, compartilhar da palavra de Deus, estudar um pouco aquilo que Ele tem para nos dizer. E hoje eu trago para os irmãos uma pequena porção desta palavra, algo que Deus falou profundamente ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. E antes de tudo eu queria orar e agradecer a Deus por esse privilégio, por esta honra de estar aqui e também pedir a Ele a graça e a orientação dele para que eu possa expor esta palavra da forma como o Espírito Santo assim o desejar. Senhor Deus querido, amado, eu te agradeço, meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando agora de poder compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, dentro da sua palavra. Deus, ilumina nossas mentes, o nosso coração e a partir de mim, ó Deus, faz aquilo que lhe aprouver, da forma como o Senhor desejar. Ensina-nos, ó Espírito Santo, ensina-nos agora esta palavra. Ajuda-nos a entendê-la. Ajuda-nos, ó Deus querido, a fazer conforme ela assim o diz, porque é a tua palavra. Toma conta de nós neste dia de hoje, Senhor, e receba, meu Pai, a nossa adoração e toda a nossa gratidão por tudo isso que o Senhor já está fazendo em nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra que eu quero compartilhar com os amados está no capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 até o verso 12. Vamos ler, e assim diz a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos a uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram, como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Este texto, ele é poderoso e ele fala profundamente para todos nós, porque ele está endereçado para aqueles a quem já são chegados os fins dos séculos. Está falando para nós, meus irmãos. Nós somos esse povo que habita os momentos finais desta era. Então, queridos, eu queria compartilhar esse texto e eu queria chamar a atenção de todos para a forma como Paulo fez essa exposição. Ele traçou uma analogia, tá, entre o comportamento do povo no deserto, ainda quando fazia o trajeto para a Terra Prometida, e apresentou todas as sequências, os eventos que aconteceram ao redor deles, né? E como isso influenciou no comportamento de cada um. E ele faz uma analogia com o povo cristão, com aqueles que receberam a mensagem do Evangelho e que receberam a chancela do Espírito Santo e que vivem hoje sob a orientação do Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante a forma como ele diz, porque ele diz assim, logo no versículo, irmãos, não quero que fiquem ignorantes, que ignoreis como é que foi que aconteceu lá no deserto. E ele já começa o texto explicando isso, mostrando para ele o seguinte, ora, preste atenção,
todos estavam debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então fala de uma experiência que todo o povo teve junto. Cada uma das pessoas que compunha aquela multidão passou pela mesma experiência. Experimentou todas as sensações em comum. O que um sentia, o outro também sentiu. O que um via, o outro também viu. Experiência comum, algo que tomou conta de toda aquela multidão. Então o apóstolo Paulo diz assim: tiveram debaixo da mesma nuvem e passaram pelo mar. Ele está se referindo no texto à providência de Deus quando o povo estava ainda no trajeto no deserto, sob aquele sol causticante. Deus providenciou a cobertura de uma nuvem para que aquele calor fosse amenizado, para que o sol não os ferisse, não os machucasse. Então Deus fez uma espécie de guarda-chuva, vamos dizer assim, né, muito comum, usado pelas pessoas quando saem à rua, quando o sol está muito quente. Deus fez essa espécie de guarda-chuva para poder amenizar, tá, aquele sol sobre a multidão. E fala também da passagem pelo mar, está se referindo quando o povo passou pelo Mar Vermelho e quando o exército de Faraó foi todo ele destruído, quando as ondas submergiram esse exército. E fala mais aqui: todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, naquele momento a autoridade de Moisés foi confirmadíssima como sendo o líder espiritual e o guia daquele povo. Então, eles fazem uma comparação com o batismo, né? Quando o apóstolo Paulo mesmo nos ensina que nós fomos mortos, né? Fomos sepultados pela morte através do batismo. E quando ressurgimos das águas do batismo, é como se estivéssemos ressuscitando, como Jesus ressuscitou. É uma simbologia, é uma figura. E Paulo diz que com eles foi a mesma coisa. Eles foram batizados por Moisés, eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, da mesma forma como nós nos identificamos com Jesus através da simbologia do batismo, ou seja, quando nós emergimos das águas, saímos das águas, ali nós estamos nos colocando, estamos nos identificando com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles também se identificaram com a pessoa de Moisés e com a liderança dele. Assim como Jesus é o cabeça da igreja hoje, e é o nosso guia, e é o nosso mentor, e é o que cuida de nós, é a quem nós seguimos, eles também fizeram a mesma coisa com Moisés. Essa é a analogia. E também diz mais: e beberam todos, e comeram todos de uma mesma comida espiritual. Está se referindo ao maná, quando o Senhor mandou o maná para eles no deserto, quando eles começavam a reclamar, né, porque não tinham comida. E aí o Senhor os alimentou durante os 40 anos que passaram no deserto. O Senhor os alimentou, dando a eles diariamente o maná, né? Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está se referindo quando o povo estava sedento e Deus mandou que Moisés falasse à rocha, tá? Para que ela desse água ao povo. E assim foi feito, só que Moisés, em vez de falar, ele feriu a rocha. E esse foi o motivo pelo qual, por ele ter desobedecido a Deus, desse ato, que ele não pôde entrar na terra prometida. Fala aqui também da bebida espiritual, e diz aqui no versículo 5, tá? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Mesmo a despeito de todos terem vivido essas experiências miraculosas, totalmente fora da normalidade, de ter visto coisas vultuosas e tremendas. Gente, eles viram um mar se abrindo, eles viram água saindo da pedra, eles viram
uma nuvem cobrindo eles durante o dia, e à noite, quando eles marchavam, tinha uma tocha na frente deles iluminando o caminho. São experiências inusitadas, experiências tremendas, que eles conviveram com isso ao longo de toda a sua jornada no deserto. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: todos eles passaram pela mesma experiência. Todos eles viveram essa experiência. No entanto, a maioria deles caiu no deserto, porque não viveram dignamente, mesmo a despeito desta experiência. Mesmo a despeito de estar vendo esses milagres, mesmo a despeito de estarem experimentando todo esse poder de Deus, por não viverem segundo a vontade dele, pereceram no deserto. E o que isso quer dizer para nós? Por que Paulo transforma isso numa analogia, comparando com a nossa vida cristã? E é interessante que ele nos chama a atenção aqui no versículo 11, quando ele diz que tudo isso foi como figura para aviso nosso, e foi feito para aqueles que são chegados os fins dos séculos. Então ele está dizendo, isso tudo está escrito aqui para aviso de vocês, para que vocês se sintam avisados e percebam o perigo que estão correndo se fizerem as mesmas práticas que estes do povo fizeram. Então esta mensagem é voltada para nós, meus irmãos, ela tem endereço certo, é a você e eu. Essa que é a palavra. A mensagem está dizendo, tomem cuidado, porque aqui no versículo 12 ele diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Preste atenção. Ele está mandando a gente olhar com cuidado para o que está escrito aqui, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. E aqui diz que eles pereceram no deserto porque eles desagradaram a Deus. Eles fizeram coisas que foram terríveis, mesmo vendo todos estes milagres. E aqui Paulo destaca as 5 situações que fizeram com que com essa maioria do povo, e olha que foi a maioria, tá? Caísse nas areias do deserto e ali perecessem. Então vamos a essas 5 situações, tá? Rapidamente, para que nós possamos ver o porquê desse aviso e o porquê dessa preocupação do apóstolo Paulo em fazer essa analogia e dizer, cuidado. Tomem cuidado com isso, não permitam que essas coisas aconteçam na vida de vocês, para que vocês não pereçam como eles pereceram. A primeira coisa está registrada aqui no verso 6. Olha o que diz o verso 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más. Eles cobiçaram coisas ruins, eles viram o que os outros povos faziam, porque ao passarem pelas terras desses povos, eles viam, né, a libertinagem que acontecia nessas terras, e aquilo de alguma maneira chamava a atenção deles, e muitos deles desejaram ser como aqueles. Prestem atenção nisso. E o Senhor está dizendo assim, tomem cuidado para que vocês não cobicem as coisas ruins, as coisas más. A Bíblia diz, em Romanos, para que nós não nos conformemos com este mundo, ou seja, que para que nós não tomemos a forma deste mundo, para que nós não nos amoldemos à forma que este mundo produz. Nós temos sempre que andar na contramão, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Nada de bom, não existe nada de bom para nós neste mundo. E a Bíblia é muito enfática nisso, quando ela diz é abominação, fuja disso, saia do meio deles. As advertências são muito duras nesse sentido, mandando-nos nos afastar, para que nós não pratiquemos as mesmas impurezas que este mundo pratica. Então, infelizmente, assim como naquele povo, existiam aqueles que cobiçavam, que queriam experimentar as coisas que aqueles povos faziam, nós cristãos, muitos de nós, também cobiçamos, flertamos com o mundo, queridos. Esse é o grande perigo.
é quando nós andamos na beira. O precipício está bem aqui, e a gente, não, mas eu não vou cair não, eu não vou cair não, e de repente você cai. E de repente caímos, porque estamos na beira. Então tomemos cuidado, neste mundo não existe absolutamente nada com o que nós possamos compactuar. Não, o mundo jaz no maligno, ele está nas trevas, e nós não temos razão nenhuma, de nos amoldarmos aos costumes, às práticas deste mundo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: tome cuidado para você não cobiçar as coisas deste mundo, para você não ficar flertando com as coisas deste mundo. Nós temos que colocar uma barreira entre nós e o mundo, para que nós, de forma nenhuma, passemos para o outro lado. Irmãos, sejamos inteligentes. Sabemos que isso é possível. Já vimos esse tipo de experiência acontecendo ao nosso redor, com amigos, com parentes, com pessoas diversas, com gente que antes nós reputávamos como pessoas de uma espiritualidade muito além da nossa, e de repente a vemos ali, misturada com o mundo. Então, Paulo diz: tome cuidado, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, porque somos carnais, irmãos. Infelizmente ainda estamos nessa carne. E o mundo está aí para nos atrair. Então temos que tomar cuidado e fazermos como Paulo está nos pedindo, nos mandando fazer aqui. A segunda coisa que esse povo fazia está no versículo 7. Não vos façais, olha que Paulo sempre fala, não sejam iguais, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Gente, é importante que nós entendamos que idolatria não é simplesmente você ficar diante de uma imagem cultuando ela. Idolatria é tudo aquilo que você ou eu podemos fazer, onde nós colocamos Deus, tiramos Deus do seu lugar, que é o primeiro lugar na nossa vida. Deus sempre tem que ocupar a primazia, ele sempre tem que ser o primeiro em tudo em nossas vidas. Mas quando nós tiramos Deus desse patamar e o colocamos em um lugar inferior, e no primeiro lugar colocamos qualquer outra coisa, isto é idolatria, amados. Porque a partir do momento em que nós amamos mais o nosso trabalho, que nós amamos mais a nossa família, que nós amamos mais os nossos círculos sociais, que nós amamos mais os nossos hobbies ou qualquer outra coisa, quando nós amamos mais qualquer outra coisa em detrimento de Deus, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Porque tiramos Deus da sua posição primaz, tiramos Deus do primeiro lugar e o colocamos no segundo, no terceiro, não importa, tiramos ele do primeiro lugar, estamos pecando com o pecado da idolatria. E aqui Paulo está dizendo: não vos façais, pois, idólatras, ou seja, não façam igual eles fizeram. Isso é pecado. Então, a primeira situação que nós comentamos aqui é quando flertamos com o mundo, quando cobiçamos as coisas más, ruins. A segunda coisa que nós fazemos é quando nós permitimos que o primeiro lugar na nossa vida seja ocupado por qualquer outra coisa que seja Deus. Se Deus não está lá no primeiro lugar da sua vida, meu irmão, desculpe, mas você é o idólatra. E você está fazendo o que Paulo está mandando não fazer, para que nós não façamos igual a eles. Terceira coisa, meus queridos, está no versículo 8. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. Este exemplo aqui foi quando os midianitas, as mulheres midianitas tentaram, os homens de Israel, e os que ficaram para trás cometeram torpezas com essas mulheres. E o que aconteceu? Na mesma hora, Deus matou 23 mil deles.
que pecaram nesse sentido. Então ele está dizendo aqui, não forniquemos, fala de toda a impureza, toda e qualquer tipo de impureza que nós venhamos a praticar. Não importa se é na área sexual, não importa o que fazemos, mas é impuro. Foge aos padrões divinos, foge às instruções das Escrituras, então é pecado, meu irmão. Se nós estamos olhando na tela de uma TV, tá, ou um filme, e esse filme traz qualquer tipo de cena com erotismo ou com práticas sexuais ilícitas, estamos pecando. Tá? Se nós desejamos, tá, no caso de um homem, se um homem deseja uma mulher, né, e faz isso de forma promíscua, seu desejo não é puro, não é lícito, tá? Então ele está pecando, ele está em impureza. E é isso que o texto trata. Ele diz para que nós não forniquemos ou não pratiquemos qualquer tipo de impureza, de lascívia, de qualquer situação nesse sentido. Isso é abominação para Deus. Então, este é o terceiro ponto. O quarto ponto, meus queridos, está no versículo 9. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Se lembram das serpentes no deserto? Quando eles foram presunçosos, e aí o Senhor enviou serpentes, né, no meio da areia, e que picaram muitos do povo, e precisou que Moisés fizesse uma haste com uma serpente de bronze, e levantasse, e todos aqueles que olhassem para a serpente eram curados, né? E aquilo ali tipificava a cruz de Cristo, quando ele diz, e quando eu for levantado na terra, a todos atrairei a mim. Então, queridos, esse incidente aqui, tá, veio por causa da presunção. E que tipo de presunção que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: todas as vezes que Deus te diz na palavra, e Ele te dá uma promessa, e você duvida desta promessa. Quando você diz, não, Deus não é capaz disso, Deus não vai fazer isso. Tá? E quando você age na desconfiança e na dúvida, quando você se torna um presunçoso, ou seja, você presume que aquilo não pode acontecer. Quando você desdenha de uma promessa da palavra, desdenha daquilo que Deus falou para você, meu amado, você está pecando. Tá? E esse tipo de pecado levou muitos a morrerem lá no deserto. Afastou eles de Deus, porque duvidaram daquilo que Deus falou. Então, se Deus tem te prometido, amado, segure esta promessa. Não importa o tempo que leve para que algo aconteça na tua vida, mas creia que o tempo que a promessa for cumprida é o tempo que Deus, é o tempo de Deus, é o tempo que Deus quer. E ela vai vir, ela vai te abençoar. Então, nunca duvide do que Deus falou. Não seja presunçoso, não cometa esse tipo de pecado, querido, porque Deus há de cumprir tudo aquilo que Ele te falou, não somente a você pessoalmente, mas tudo aquilo que Ele falou na sua palavra. Muitas das profecias e muito do que Deus falou já está cumprido, falta muito pouco para ser cumprido. Logo, logo Jesus volta, amados, e tudo que Ele falou acontecerá. O quinto e último item, querido, está no versículo 10, que diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Lá nas águas de Meribá, o povo estava murmurando porque estava com sede. Murmuraram porque não tinha água para beber. E aí Deus providenciou água da rocha. Eles murmuraram quando não tinha alimento para comer no deserto. Murmuraram tanto que Deus mandou para eles o maná. Murmuraram quando eles desejavam comer carne
e não tinha carne para comer. Insultaram a Deus, dizendo que os repolhos e a gororoba lá do Egito era melhor. Olha que absurdo. A gororoba, sentiram falta daquela gororoba horrenda que eles comiam no Egito. Eu fico imaginando o coração de Deus nesta hora. Amados, como somos ingratos. Comemos todos os dias, nos alimentamos, Deus sempre nos dá o alimento diário. Ele sempre está nos abençoando. Não passamos necessidade extrema. Temos uma dificuldade ou outra, mas estamos aqui vivos. Você está aqui me ouvindo e me vendo. Queridos, eu quero testemunhar da minha própria vida. Deus nunca tem deixado faltar nada na minha casa. Mesmo em momentos de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, eu tenho me alimentado todos os dias, tenho feito todas as refeições. Deus tem me dado este teto, este apartamento, foi Ele que me deu. E Deus tem me ajudado em tantas outras coisas. Todo o suprimento que eu tenho para a minha vida vem da mão de Deus. É Ele quem me dá. Eu não consigo por este braço não, queridos. É Deus que dá o meu sustento. O meu trabalho é Deus que me deu. A remuneração que eu ganho mensalmente é Deus que me dá. Tudo provém dEle e das mãos dEle. E nós assim mesmo murmuramos. Falamos contra Ele. Dizemos, Deus, o Senhor é injusto. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo tal coisa? Queridos, vamos prestar atenção nisso, esse pecado é horrível. Essas 5 atitudes que o povo teve no deserto os fizeram perecer lá nas areias quentes. Ali eles ficaram. Porque simplesmente não atentaram para estas coisas. Preferiram cobiçar e flertar com o mundo. Depois, eles admitiram outras coisas no seu coração acima de Deus. Pecaram com idolatria. Depois pecaram com impureza sexual. Depois pecaram contra Deus com presunção, duvidando daquilo que Deus fala, duvidando daquilo que Deus promete, duvidando das advertências que Deus tem nos dado, como esta, por exemplo. E murmuraram, queridos, e murmuraram, ao invés de bendizer a Deus e agradecer, e terem um coração grato a Ele por todas as bênçãos derramadas. Essas 5 coisas fizeram com que eles perecessem no deserto. E Paulo está dizendo, cuidado para que vocês não façam as mesmas coisas. Eu vou repetir o que ele diz aqui. Ele diz assim no versículo 11, ora, prestem atenção, no versículo 11, ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Ou seja, Deus escreveu isso para nos avisar. Cuidado com estas práticas, porque elas farão vocês perecerem. E diz mais, e esta palavra veio para quem já são chegados o fim dos séculos. Somos nós. Que é coisa mais declarada do que isso, mais escancarada do que isso, de que uma palavra direta para nós, foi escrito para nós. E no versículo 12, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Agora, para finalizar, o texto começa no versículo 1 dizendo, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, todos comeram da mesma comida espiritual, todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Está falando de um povo que viveu a mesma experiência. E no versículo 5 ele diz, mas Deus não se agradou
da maior parte deles. Amado, eu não quero saber, e sinceramente, desculpe a minha franqueza, não me importa se você tem 40 anos de igreja, não me importa se você cumpre o teu papel dominical de estar na casa do Senhor, louvando Ele, não me importa se você vai a todos os evangelismos da igreja, não me importa se você bebe da mesma água, da mesma bebida espiritual, não me importa se você come do mesmo maná que eu como, não me importa se você faz as mesmas coisas que eu faço e fazemos juntos. Se você cometer estes pecados, você vai perecer no deserto, irmãos. Você vai perecer no deserto. Então tome cuidado, tome cuidado. Não cometa estas coisas. Se afaste disso. Seja grato a Deus, não murmure. Nunca duvide da sua palavra. Afaste-se da impureza sexual. Tá? Busque a Deus e coloque sempre Ele em primeiro lugar na sua vida. Faça estas coisas. Faça estas coisas. Ande na contramão deste mundo. Não flerte com ele. Por favor, esse mundo não tem nada de bom para te oferecer. Então não flerte com esse mundo, porque se você fizer estas coisas, vou repetir, você perecerá nas areias deste deserto, que é este mundo. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu compartilho com todos vocês. E quero e desejo de todo o meu coração que nesses dias difíceis, que todos se agarrem a Jesus, segurem firme nele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, é dele que dependemos, nós não dependemos de governo, não dependemos do que esse mundo pode nos dar, dependemos de Deus, amados. Nós somos cidadãos celestiais, a nossa pátria está no céu, é para lá que nós vamos, é lá que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, é lá que nós estamos, é de lá que nós somos, portanto não temos parte nenhuma com este mundo. E eu exorto a todos a permanecerem firmes na fé, não importa o que venha por aí, não interessa, não tenha medo, não tema, porque a nossa vida está segura em Cristo, Ele é a nossa rocha. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade de trazer a todos vocês esta palavra que falou profundamente no meu coração. Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão seja com todo o povo dele que agora está me ouvindo, desde agora e para todo sempre. Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, te dê uma semana abençoada, mesmo no meio deste deserto. Lembremos-nos que é de Deus que nós dependemos, é nas mãos dele que nós estamos, é ele que nos cerca, é ele que nos cobre. Tira essa tristeza do seu coração, afasta isso de você, e filha do Deus Altíssimo. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.